é esse desejo de satisfazer a carne. Então, vençamos isso. Só vence isso com jejum, leitura, estudo da palavra de Deus e oração. Tópico 2, o pecado de comissão. Então, a partir da realidade do pecado, está em Gênesis 3, 17 a 19. A partir da realidade do pecado, algumas formas de pecados podem ser verificadas nas Escrituras. Uma delas é o pecado de comissão, ou seja, realizar aquilo que é expressamente condenado por Deus. Os nossos pais Adão e Eva foram proibidos de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Entretanto, ainda assim deram a comer. Realizar conscientemente o que Deus de antemão condenou é um atentado à sua santidade e justiça, como está em Salmos 106:6. Então veja só que quando o casal decide que o certo a fazer é desobedecer a Deus, então imediatamente eles sentem então a separação de Deus. Imediatamente eles têm agora consciência de que estão errados, de que desagradaram, entristeceram a Deus. Veja só que a partir daí então eles já começam a perceber que estavam nus. A primeira coisa vem o que? A maldade no coração humano. Já enxergam agora que existe alguma coisa que aos olhos deles passa a ser ruim, passa a ser feio. Antes não tinha. Por quê? O amor, ele não enxerga pecado, não enxerga defeito, não enxerga nada de ruim nas pessoas. O amor sempre quer fazer o bem, sempre quer ajudar, sempre olha com os olhos bons, não procura ver defeito, só qualidade. Mas agora eles conheciam o pecado, então agora eles começaram a enxergar coisas que não enxergavam antes. E agora eles tentam esconder-se de Deus. Eles procuram agora esconder o seu pecado, esconder a sua condição. Eles agora começam a perceber que são inferiores a Deus. Então eles se escondem. Veja só, o resultado do pecado é terrível. A pessoa passa a ter não mais temor de Deus, mas passa a ter medo de Deus. Passa a se esconder de Deus como se isso fosse possível. Então o pecado é maligno e o homem não pode atender a esse desejo de transgredir contra Deus, de transgredir as normas de Deus, de desagradar a Deus naquilo que Deus ama, naquilo que Deus deseja para nós. No tópico 3, o pecado de omissão, Tiago 4,17. Outra forma muito comum é o pecado de omissão. Essa forma de transgredir as leis divinas muitas vezes é ignorada entre o povo de Deus. Porém, as consequências do seu julgamento não serão menores diante do Altíssimo. Mateus 25, de 31 a 46. Não é apenas deixando de obedecer à lei expressa de Deus que incorremos em pecado, mas de igual modo, quando omitimos-nos de fazer o bem, pecamos contra Deus e a sua justiça. Lucas 10, 25 a 37, João 15, de 22 a 24. Olha aí que Jesus diz em Mateus 25, que ele vai julgar as nações. E ele diz aqui, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja só que Jesus coloca aqui uma coisa que nós devemos atentar para isso. Ajudar aos necessitados, ajudar aos pobres, aos aflitos.
fazermos alguma coisa para socorrer os que estão vivendo miseravelmente sobre a terra. Então veja só, é Jesus quem está dizendo, está ensinando sobre isso. E a maioria das pessoas se esquece disso. Então você precisa se lembrar de ajudar as pessoas. Talvez você não seja rico, mas você tem condição de ajudar alguém. Olha para o seu guarda-roupa, vai lá. Veja quanta roupa que você tem lá que não usa. Olha aí o desperdício, quanta comida você joga fora. Olha bem, você tem condição de ajudar alguém. Tem muita gente necessitada, procure. Se você não pode ir até onde as pessoas estão, leve à igreja, procure uma igreja evangélica, leve suas roupas que você não está usando mais, os calçados que não está usando mais, deixe lá um pacote de arroz, um pacote de lã de aço, bom, deixe lá um creme dental, deixe lá alguma coisa que vai ajudar essas pessoas. Com certeza a igreja vai distribuir aos necessitados. Toda igreja evangélica faz isso, ajuda os necessitados. Então faça isso. Não se omita. Veja a necessidade das pessoas e ajude. Porque se você continuar vendo e não ajudando, um dia você estará diante de Deus e você será julgado por isso. Então quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Na parte 2 nós temos aí o pecado de adquirir bens à custa da exploração alheia. Tiago 5, de 1 a 3. Tópico 1, o julgamento divino sobre os comerciantes ricos. Tópico 2, o mal que virá. Tópico 3, a corrosão das riquezas e o juízo divino. Tópico 1, então, o julgamento divino sobre os comerciantes ricos. Não é a primeira vez que Tiago menciona os ricos em sua epístola. Tiago 1, de 9 a 11 e capítulo 2, de 2 a 6, ele falou sobre isso também. Entretanto, aqui há uma particularidade. Enquanto nos outros textos o meio-irmão do Senhor faz advertências ou denúncias contra os ricos, o 5º capítulo apresenta o juízo divino contra eles. Da forma em que o texto da epístola está construído, percebemos que não há indício algum de que a sentença divina é exclusiva para os que conhecem a Deus, deixando os ricos ignorantes de fora do juízo divino. O alvo aqui são todos, os ricos, crentes ou descrentes, que conduzem os seus negócios de maneira desonesta e opressora contra os menos favorecidos. Então veja bem, muita coisa foi escrita na Bíblia que as pessoas não tiveram nem conhecimento, que eram ímpias, não queriam saber que a opinião de Deus sobre o que estavam fazendo. Nós vamos ver quantas coisas foram ditas a respeito de reis ímpios. Foram ditas muitas coisas, foram escritas muitas coisas, mas eles se interessaram em saber? Não. Não queriam saber a opinião de Deus. Também os ricos de hoje, esses opressores que existem por aí, eles também não querem saber a opinião de Deus. Talvez muitos tenham até ouvido alguma coisa, falaram alguma coisa sobre o que a palavra de Deus diz sobre a opressão aos pobres, sobre essa riqueza que eles acumulam desonestamente. Talvez até tenham ouvido falar alguma coisa, mas a maioria nem ouviu falar, nem deseja saber. Na sua consciência já tem acusação. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Então eles serão condenados. Aqui Tiago não fala mais apenas da existência desses ricos opressores. Aqui ele fala do juízo de Deus sobre esses ricos opressores. E esses ricos opressores são tanto crentes como descrentes. Então são ricos, possuem riqueza. Alguns conseguiram a riqueza honestamente, trabalhando, ou uma herança, né? Mas a grande maioria nós sabemos que estão ricos porque fizeram coisas erradas. Construíram a sua riqueza em cima de opressão aos pobres, aos necessitados. Conseguiram sua riqueza roubando, mentindo, enganando, né? Então, são ricos, mas não lembram nem que existem pobres, não ajudam os necessitados, não se lembram de que o amor é o mais importante, amar a Deus em primeiro lugar e depois ao próximo como a si mesmo. Eles não se lembram disso, só pensam em si mesmos e na sua própria família. Tópico 2, o mal que virá. De modo geral, onde se encontra a confiança dos ricos?
A Bíblia afirma que a confiança dos ricos está amparada nos bens que possuem. Provérbios 10, 15, 18, 11, 28, 11. Não atentando para a brevidade da vida e a transitoriedade dos bens materiais. Eles orgulham-se e confiam na quantidade de bens que possuem. Jeremias 9, 23, 1 Timóteo 6, 9 e 17. Tiago diz que as riquezas dos ricos desonestos e arrogantes estão apodrecidas e as suas roupas comidas pela traça. Isto é, brevemente elas se mostrarão ineficazes para garantir-lhes o futuro. Os ricos opressores terão uma triste surpresa em suas vidas. Então, as coisas que os ricos possuem, elas podem de repente se acabar. Quantos ricos eram ricos, de repente ficaram pobres? Então, um fogo que vem sobre a sua casa, destrói a casa com o dinheiro escondido lá dentro, com suas riquezas lá dentro. Quantos acontece aí, aplicam dinheiro no lugar onde existe de repente um terremoto, acaba com tudo? E mesmo que eles continuem ricos, após morrer, de repente a família vende tudo, acaba com tudo que tem, a riqueza foi toda embora. Então, esse negócio de riqueza, de bens materiais, isso é transitório, isso passa, de repente pode acabar. Mesmo que não acabe, você terá que prestar conta diante de Deus do que você fez com o que você conseguiu adquirir aqui na terra. Será que você lembrou-se de ajudar as pessoas? Será que você quis agradar a Deus com as suas riquezas? Tem gente que nem o dízimo ele dá, ele entrega, nem a parte de Deus ele é capaz de devolver para Deus. Imagine. Se falar em uma oferta, então, aí fica até aborrecido. Então são gente miserável, gente mesmo egoísta que só pensa em si próprio. Porque se ele der alguma coisa para a igreja, ele sabe que vai isso contribuir para benefício de outras pessoas. Então ele retém, ele só pensa em si, na sua própria família. Só tem gente que pensa então que a sua riqueza vai garantir o seu futuro, quando na verdade essa vida aqui é passageira, acaba logo. E depois você vai ter um encontro com Deus. O que você preparou, o que você tem diante de Deus? Que tesouro você ajuntou no céu? Você só ajuntou aqui na terra. E aqui tudo passa, tudo acaba. Você vai voltar para a terra apenas com o seu corpo. Você não vai levar a sua riqueza. Para onde você vai, ela não tem nenhuma importância. Você pode trabalhar a vida inteira, enriquecer, mas para onde você vai, você não vai levar. Lá não tem valor nenhum. Lá as riquezas são espirituais e não materiais. Qual a riqueza espiritual que você tem? O que você ajuntou no céu? Então pense nisso e comece a juntar tesouro lá no céu. Lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Lá sua obra não se acaba. Tópico 3, a corrosão das riquezas e o juízo divino. Jesus de Nazaré falou do mesmo assunto no Sermão da Montanha, ao advertir que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Sabemos que nos dias atuais muitos ignoram essa admoestação do Senhor, dizendo que não é bem isso que ele quis dizer. Ora, então, do que se tratava o assunto de nosso Senhor, senão do perigo de se acumular bens nesse mundo? A arrogância demonstrada pelo rico insensato revela esse desvario de nosso tempo. Lucas 12, 15 a 21. Olhando para os dois textos citados, tanto de Mateus quanto de Lucas, é impossível não atentarmos para essas duas perspectivas. A denúncia para o mal da riqueza e a revelação profética do juízo divino contra a confiança nela. Apocalipse 3, 17, 6, 15, 13 e 16. Olha aí, Mateus 6, 19 diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. E olha aí Lucas 12, 15 a 21, que diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.